crenças que te mantêm na mesma classe social. Você quer saber um pouquinho sobre isso? Vamos descer no detalhe. Se você não me conhece, eu sou Caterine Rieira, sou consteladora sistêmica, terapeuta de regressão de vidas passadas e ajudo pessoas a encontrarem os seus ideais de felicidade, de realização e se tornarem uma melhor versão de si mesmos, porque eu sempre falo que quem se compara sempre perde. Vamos lá, o que seria essa crença limitante que te mantém na mesma classe social? Eu vou procurar ser o menos teórica possível e te exemplificar de uma maneira que se torne claro para você entender. Somos seres individuais, com um psiquismo, né? Cada um tem o seu psiquismo, mas também somos seres sociais. E temos, além do nosso inconsciente, um inconsciente que Jung chamou de inconsciente coletivo e um outro autor chamou de inconsciente social. O que é esse inconsciente? O inconsciente coletivo é ainda mais amplo, né? Esse inconsciente coletivo do Jung é um inconsciente ainda mais amplo, porque daí engloba aqueles arquétipos, coisas que são universais, né? Sentidos, significados que são universais. O inconsciente social é inconsciente separado por classes sociais. Então, uma pessoa ela nasce em uma determinada classe social. E aí ela é criada naquele sistema de crenças e valores daquela classe. Então eu vou dar um exemplo. Um jogador de futebol que vem de uma classe social de casta baixa, ele mora, por exemplo, numa comunidade que não tem acesso à água encanada, por exemplo, ou que não tem acesso à educação, e ele se sobressai jogando futebol e fica milionário. Existe no inconsciente social dele uma determinada culpa por ter, é como se ele estivesse traindo aquela classe social, né? O que as pessoas daquela classe social dizem para si quando olha para aquela pessoa que saiu daquele lugar e mudou de classe? Ele é rico, mas ele é humilde. Ele é rico, mas ele não nega suas origens. E ele, para ter uma boa consciência, o que ele faz? Ele cria, por exemplo, uma escolinha de futebol lá dentro daquela comunidade para ajudar as crianças. É uma forma dele minimizar a culpa que ele está sentindo por trair aquela classe social. Estou falando da maneira assim mais simples para que você possa chegar comigo no detalhe do que pode acontecer com você, tá? Com você, comigo e com todas as pessoas. Então eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que o seu pai é uma pessoa que conquistou uma posição na vida, né? Mudou de classe social sem ter feito uma faculdade. E aí ele casa com a sua mãe, que vem de uma outra classe social, onde ela teve a oportunidade de estudar. E o seu pai, ele incute na sua cabeça que você não precisa fazer faculdade para ganhar dinheiro. Porque olha só ele conseguiu mudar de classe social sem ter precisado estudar. Ele foi feirante ou comerciante, ou se tornou um industrial. E para quê? Para que você vai estudar? Se é possível. E é possível, tá? Tá tudo certo, é possível. Quantas pessoas ganham dinheiro sem ter uma faculdade? Mas isso é colocado na cabeça da pessoa. Então a pessoa ela não consegue terminar a faculdade. Ela começa uma faculdade, termina, muda de ideia, vai fazer outra coisa. Por quê? Para manter uma fidelidade a esse pai. Gente, o que eu tô falando aqui é tudo de uma maneira muito inconsciente. Tô falando de inconsciente social, tá? Então, talvez você encontre, e no final desse vídeo eu vou propor um exercício para você, mas talvez você encontre essas conexões se você é uma pessoa que vai para terapia toda semana, ou se você é uma pessoa que já constelou, talvez você já tenha
isso já tenha submergido lá de baixo e vindo à tona para que você tome consciência. Outras pessoas não. Então, eu estou usando de exemplos para ilustrar. Então, muitas vezes a gente se mantém fiel àquilo ou a gente usa de expiação. Né? Então, nos mantemos fiéis à origem dos nossos pais ou expiamos. Então, o que é uma expiação? Vamos supor, uma família que enriqueceu às custas de um trabalho escravo, por exemplo, ou de que enriqueceu às custas de um trabalho mal remunerado, por exemplo, de camponeses, imigrantes que foram camponeses e que deixaram ainda mais esses donos de terras mais ricos. Os filhos dessas pessoas que ganharam dinheiro às custas de uma outra classe social, pode ser que essa pessoa tenha dificuldade de manter aquela classe social da origem dos pais por expiação àqueles que foram explorados, vamos usar um termo assim. E aí a pessoa, em expiação a isso, ela acaba vivendo uma classe social abaixo da que ela foi criada, para que ela possa se sentir como se ela estivesse pagando a conta daquilo. Então, assim, nesse inconsciente social, nesse inconsciente coletivo, existe um sistema de crenças e valores em cada um deles e um determinado preconceito de algumas classes para com outras. Como eu dei o exemplo, eu ganhei dinheiro sem precisar estudar. Né? Ou o exemplo do jogador de futebol, onde aqueles que estão naquela classe a que ele pertencia falam assim, ele ganhou dinheiro, mas ele mora aqui ainda, ele não nega as origens, como se fosse feio ele ter ganhado dinheiro, como se fosse feio ele ascender, tá? E esse má consciência, né? Essa culpa, essa má consciência, essa sensação de não pertencimento, de inadequação, ela também acontece quando acontece o oposto também. Quando a pessoa vem de uma classe social aqui, por algum motivo na vida, ela descende de classe social, tá? Às vezes tem esses emaranhamentos que eu te falei, por compensação, aqueles que foram prejudicados pelos meus ancestrais, né? Como pode ser por uma fidelidade a algum dos ancestrais, e a pessoa também tem uma má consciência, né? E essa pessoa, ela também tem dificuldade de ser aceita nessa classe, porque ela tem determinados comportamentos, sistemas de crenças e valores que são vistos como frescura, como mimimi. Então a gente tem uma tendência a se manter naquele lugar em que a nossa família de origem veio. Por isso que muitas pessoas que estão numa geração que tiveram oportunidade de estudar, que tiveram oportunidade de ter empregos melhores, muitas vezes não para emprego. Não consegue um emprego que remunere a altura daquele cargo, daquela função, porque ela tem uma fidelidade à sua família de origem. Existe uma culpa de mudar de classe social, porque a minha mãe, ela foi faxineira a vida inteira e meu pai foi operário de chão de fábrica. O que eu faço com meus filhos? Eu quero compensar tudo que eu não tive. Então eu dou aos meus filhos tudo que eu gostaria que eu tivesse tido. Só que eu não ensino aos meus filhos o preço do custo das coisas. Para mim teve um preço, para mim teve um custo. Eu entendi que eu preciso dar, que é o equilíbrio aqui entre dar e receber, eu preciso dar para receber, eu preciso plantar para colher. Mas como eu venho daquela classe social onde eu passei privação, onde eu quis tanto estar em outra classe, onde eu almejei estar numa outra classe, almejei tanto, eu dou ao meu filho de uma forma fácil a ele. Tudo que eu acho que faltou para mim.
essa pessoa que eu estou criando, esse ser que eu estou criando, ele é criado sem saber o custo, quanto custa. A probabilidade de no longo prazo isso não dar muito certo é muito grande, pela forma como essa pessoa vai se comportar na vida e também pela expiação dela voltar lá para a família de origem do vovô e da vovó. Quando eu ensino a plantar para colher, a pagar para obter, eu consigo de uma determinada forma minimizar esse sistema de crenças e valores e essa necessidade de voltar para a classe, tá? Isso é um assunto muito denso, muito extenso, mas é um assunto que a gente precisa olhar, porque somos seres sociais. E em alguns momentos a gente sente culpa de ter mais do que os outros. E essa culpa faz com que a gente se auto-sabote, para que a gente volte para o mesmo lugar. Quantas pessoas que eu atendo que falam, eu estou há anos na mesma função, ganhando, obviamente que os salários são corrigidos, né? Porque tem convenções de sindicatos, tudo, mas isso é corrigido só de acordo com a inflação, sabe? A pessoa realmente não ascendeu, ela não consegue ascender na carreira dela, porque ela tem essa fidelidade, né, com a classe social de origem, ou ela tem alguma expiação com aqueles que talvez foram desfavorecidos pela classe social dos nossos pais ou dos nossos avós. Então eu quero deixar para você uma reflexão, e eu vou abrir um parênteses aqui. A autoescrita, ela não substitui uma terapia, porque uma terapia você vai receber as intervenções que vão desenrolar o seu pensamento, organizar nos lugares, mas ela é uma terapia autoescrita, é uma autoterapia. Eu uso há muito tempo. Teve uma época que eu não usava autoescrita, eu gravava áudios. Enquanto eu ia para o meu trabalho, eu ficava meia hora mais ou menos no trânsito, eu ia gravando áudio, com associações das coisas que estavam me acontecendo. A gente tem uma tomada de consciência muito maior quando a gente externaliza aquilo, quando a gente verbaliza ou quando a gente escreve. Enquanto aquilo está só no mundo das ideias, a gente não consegue qualificar, organizar e ter insights. Tá? A gente perde muito, principalmente quem tem transtorno de déficit de atenção, que é o meu caso. Tipo, você tem uma ideia genial enquanto você está tomando banho, quando você sai do banho você não lembra mais que ideia. A ideia é que é mudar o mundo, você descobriu o segredo da vida. E aí você sai do banho, aquilo te esvaiu. Então, eu tenho um caderno, né? Eu uso, às vezes escrevo na minha agenda, mas eu gosto de ter papéis em pontos estratégicos com caneta para eu anotar minhas ideias, meus insights, para aquilo não se perder. Tá? Então, estou te dando essa dica para você começar a fazer isso com a sua vida, porque às vezes você tem uma ideia de milhões e você perdeu essa ideia porque você não anotou. Tudo que existe hoje no mundo, um dia foi só uma ideia, um dia foi só o sonho de alguém. Desde o telefone, né? O Graham Bell inventou o telefone porque a esposa dele era surda, ele estava desenvolvendo um aparelho para que ele pudesse comunicar com ela. E assim foi. Tantas coisas que nós temos hoje, né? Carro elétrico, luz, enfim, celular, tudo um dia foi ideia de alguém. Eu quero que você pegue um caderno, que você tenha esse caderno aí da sua autoterapia, o seu caderno de atividades, como quer que seja. E eu vou pedir para você anotar essas perguntas e sempre que possível você respondê-las, tá? Onde eu estou no desejo dos meus pais? Muitas vezes nós acabamos escolhendo determinados caminhos na vida para satisfazer os sonhos dos nossos pais, para ser aquilo que os nossos pais gostaríamos que nós fôssemos. O meu gato, ele tá
alucinadamente tentando abrir a porta pela parte de cima da porta. Por isso que eu tô olhando para cima, tá? E se eu abrir, ele vai cair. Então, às vezes a pessoa ela tem uma insatisfação profissional que ela não sabe de onde vem. É uma angústia, como assim, ela nem consegue qualificar que talvez ela escolheu uma profissão que foi para atender uma necessidade do clã dela e não da alma dela. E aí, tipo, aos 50 e poucos anos, a pessoa, lá no retorno de Saturno dela, ela descobre que não era nada disso do que eu queria para minha vida, eu vou mudar. E a pessoa transcende, né? Transmuta, transiciona abruptamente de carreira. Ela muda assim, tá? Ela era gerente, diretora de uma indústria farmacêutica. Eu já vi isso, tá? E ela se tornou massoterapeuta. Por quê? Porque até aquele momento, ela estava atendendo a necessidade do clã dela. Talvez ela cresceu com a crença assim, estuda para que estude, seja um doutor para que ninguém abuse de você, para que ninguém escravize o seu trabalho, para que ninguém leve vantagem com relação ao seu trabalho. E aí ela foi seguir aquele caminho para compensar todo o sofrimento que o clã dela teve. Tá? Então você vê que existe várias nuances, pode ser expiação, pode ser necessidade, né? Pode ser compensação. Então você vai anotar aí, como eu estou nos desejos dos meus pais? Estou sendo fiel aos meus pais ou eu estou sendo fiel a mim? O que de fato eu quero? Será que eu sei o que eu quero? Porque às vezes eu nem sei, porque o que eu sou é fruto do sistema de crenças e valores, a aculturação que eu sofri. Eu não posso ser diferente daquilo que eu aprendi. Eu vou tentar ser, mas a minha base está naquilo. Então, o meu sistema de crenças limitantes também está baseado naquilo. Eu comprei aquilo como verdade. E não importa de que casta você veio, de que classe você veio. Nós compramos verdades que efetivamente não são absolutas. Não existe verdade absoluta. Existe uma realização pessoal, uma realização de alma, uma realização de propósito de vida, que independe do que o senso comum acha. Porque existem pessoas, por exemplo, que o objetivo de vida delas não é ganhar mais dinheiro, não é multiplicar a fortuna da família. É ter uma vida de qualidade simples, por exemplo, na beira de uma praia, no campo, plantando a sua comida, cuidando dos seus bichos. E aquele ideal de realização e felicidade para ela é o que vai preencher aquela alma. Mas talvez o clã dela não aceite isso. E aí ela é obrigada a passar uma vida fazendo o que não gosta para ganhar o que ela não acha que ela precisa, que ela não está nessa corrida de ratos, de trabalhar para comprar, para poder se sentir pertencente àquele clã. Você percebe quantas nuances tem que só você vai poder responder ao longo do tempo? Então eu vou para mais uma pergunta. Eu estou fazendo a pergunta e dando hipóteses de respostas para que você entenda que é muito amplo esse assunto. É um assunto que não vai se esgotar nesse vídeo, nem para você, né? Você não vai ter todas as respostas, mas você vai começar a vir à tona percepções que até então talvez você não tinha. Onde eu me situo na saga da minha família? Então, assim, anota de onde veio seu pai, de onde veio sua mãe, como que eles vieram, como que a raça deles, a nação deles era vista pelo mundo. Onde você está nesse lugar?
né? Às vezes um pai e uma mãe, eles vêm de classes completamente diferentes, de culturas completamente diferentes. Isso para um filho às vezes é um choque, porque ele entende que ele precisa escolher um lado, que ele não consegue ir pelo caminho do meio, como eu disse o exemplo do pai, quando o pai fala, mas eu ganhei dinheiro sem estudar, e sua mãe era sua professora, e não ganhou dinheiro com toda a cultura que ela teve, né? Porque antigamente era muito comum as mulheres fazerem magistério para serem professoras, né? Era o sonho, assim, de um pai e de uma mãe, era a filha tocar piano, fazer datilografia, e ser professora, casar e ter filhos, né? E hoje esse paradigma não tem mais a razão de ser. A gente consegue enxergar a vida além disso. Mas isso está lá no inconsciente social da nossa família e veio através da nossa mãe, né? Então, onde você se situa na sua saga familiar? Onde você se posiciona nas diferentes ideologias? Eu dei vários exemplos de ideologia, né? O novo rico, que é aquela pessoa que ficou rica, que enriqueceu depois de passar numa classe social e ela mudou de classe social, ela tem uma visão diferente daquela pessoa que já nasceu na mesma classe social, né? Às vezes ela tem aquela expiação que eu falei e que bom também, né? Porque graças a isso existem vários projetos beneficentes, projetos sociais, mas a pessoa tem isso como uma expiação, como se ela tivesse dentro dela uma culpa por ter abandonado aquela classe social, né? E muitas vezes aquela pessoa, o novo rico, ele não se sente pertencente à classe social para a qual ele emergiu. Então ele não se sente confortável, ele é aquele novo rico que não se sente confortável num restaurante caro, se hospeda num hotel 5 estrelas, mas se acha menos do que as outras pessoas que estão lá, tá? Então, onde eu me posiciono nas diferentes ideologias e qual é meu lugar na genealogia da minha família? E aí, qual é o meu, para a gente terminar esse vídeo, qual é a minha sugestão de exercício para você? Faz uma árvore genealógica da sua família e coloca só a profissão de cada um, ou a classe social de cada um. E veja em que lugar dessa árvore genealógica você mais se aproxima, ou talvez mais espia. Com esse mapa mental, é muito possível você encontrar fidelidades que te mantêm na mesma classe social que você está há anos e que talvez não esteja boa para você, né? Ou talvez não esteja trazendo a realização que você gostaria. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser agendar uma sessão comigo de constelação ou de regressão, eu vou deixar o link do meu WhatsApp para você pegar maiores informações. Um beijo da KT. Namastê.